Fala pessoal, Ariel aqui, espero que todos estejam bem. Bom, esse aqui é o primeiro vídeo de cases aqui para a playlist só sobre cases. E a ideia aqui, na verdade, é ensinar um pouco de lógica de programação e também PO, ali, programação orientada a objeto, um pouco de herança, algumas coisas assim, só assim, conceitos básicos, mas de uma forma lúdica, que eu pensei em trazer um jogo de RPG. Então, eu não sei se alguém conhece livros como Histórias Fantásticas aqui, foi o que eu me baseei para poder construir esse script aqui. E a ideia é simplesmente debater algumas coisas, alguns conceitos, como que eu usei uma classe, como é que eu usei um método, para poder ajudar vocês a manipularem melhor uns scripts. Então, eu não sei exatamente se alguém conhece ou não, mas a ideia é o quê? São livros de RPG, tem livros bem antigos também, livros, não sei se é década de 80, 90, agora não vou saber. Mas são simplesmente livros que você consegue jogar o RPG sozinho. Você toma decisões, e a partir dessas decisões você vai para uma página específica ali, você, exemplo, você escolheu caminhar pela esquerda, pule para a página tal, caminhou pela direita, pule para outra página. É basicamente isso. E tem toda uma ambientação, tem toda uma história ali, é bacana aí para quem gosta do RPG, para quem gosta de uma história clássica, mas eu simplesmente quis pegar algo assim e trazer para script. E é possível, não é tão complicado assim. E é muito bom para exercitar de uma forma divertida. A ideia é ser realmente lúdico aqui. Eu vou mostrar como é que está o funcionamento desse script primeiro, vou mostrar esse conceito de big picture aqui, né? O quebra-cabeça já montado, para vocês poderem ver como que funciona e o que esperar também do script, e a partir disso poder, vamos desconstruir isso aqui e reconstruir, e também vou falar algumas coisas que podem ser melhoradas aqui também, tem muita coisa para melhorar, muito espaço para melhoria, e eu vou deixar esse projeto no meu GitHub, eu vou colocar o link aqui embaixo, aqui nos comentários, descrição, essas coisas. E aí vocês podem simplesmente pegar esse projeto, replicar e fazer adaptações, podem fazer um fork, e de repente, a partir desse fork, vocês podem fazer a versão de vocês. Vocês podem brincar à vontade com isso. Então, bem tranquilo, até a questão de licença também, script aberto aqui, não tem problema nenhum com isso não. E, enfim, eu vou mostrar aqui o funcionamento. Vou direto ao assunto aqui. Já coloquei na pasta aqui que eu preciso. Simplesmente, eu acho que é o main que eu botei isso. Simplesmente esse script main que eu quero executar. Deu enter aqui. Beleza, crie seu personagem. Qual é o nome do personagem? É o nome de teste. Guerreiro, mago ou ladino. São as classes que eu coloquei. Escolher guerreiro dessa vez. Eu já testei algumas aqui. Cada um tem sua especificidade, né? Um é na força, outro na energia ali, outro é na agilidade, do jeito que eu coloquei. Mas vocês podem modificar à vontade. Guerreiro, beleza. Tá no nível 1, você tem 10 pontos para distribuir. Você começa com 1 em cada coisa, cada atributo. Aí qual atributo você quer aumentar? Aí tem algumas coisas também, algumas considerações, que até algumas dicas também de UI, UX, essas coisas. Primeiro que, assim, interface aqui, eu estou usando o terminal. Façam um front, façam uma aplicação, façam de uma outra forma que vocês preferirem, até mesmo em outra linguagem também vai ser bom para exercitar em outra linguagem, no Java, C Sharp, brinque à vontade. E aqui você pode também desenvolver diversos testes para poder contornar aqui, tentar ter uma noção do que o usuário pode preencher e colocar mensagens de erro que sejam de acordo com o que está acontecendo. Por exemplo, aqui eu não cheguei a fazer todos os cenários. Por exemplo, se eu tentar colocar outro número aqui, número 5, o atributo é inválido, e vai avisar, beleza. Tem que escolher um desses. Aí vai repetir até que eu conclua isso. E não vou ficar forçando muito essas escapatórias, essas exceções ou erros que alguém pode ter de digitação nem nada, porque eu já tenho noção do caminho que eu devo seguir aqui, mas porque simplesmente eu não pensei em todos os cenários possíveis e deixei esse espaço para melhoria também, é um dos pontos. Aí aqui eu boto a força, sou guerreiro, tô com muito de força, que tá mais um pouco de força, né? Botar quantos pontos? Botar 7 pontos. E botar o resto em vitalidade. Agora eu quero botar vitalidade. A outra coisa também, coloquei, são 10 pontos que eu não tenho mostrando ali qual é meu saldo. Eu sei que eu botei 7 pontos, posso botar mais 3, mas vamos supor que eu tenho que colocar 4 pontos. Aqui ele simplesmente diz que eu não posso distribuir mais. Aqui também seria ideal botar um sleep, né, para esperar um
o tempo de carregamento. Eu não posso distribuir mais que 10, então vou colocar aqui, tem que voltar aqui, ele volta para o menu inicial ali, e aí eu simplesmente escolho ali a vitalidade, e quantos pontos quero adicionar? 3. Ok. Aqui eu pensei em botar 1 ou 2 para as alternativas. Não tem, a ideia não é complicar. Eu vou mostrar o script como é que tá depois. Mas vamos supor que eu peguei o caminho da floresta. Beleza. Sigo pela mata ou vou nadar? E aí o que acontece? Acabei nem lendo aqui, né? Pulei direto. Mas coloquei uma historinha também, uma breve historinha de algo que eu peguei de um desses livros ali. Mas, assim, você é um mercenário, chegou na cidade, Silverton, na cidade de Silverton, uma cidade próspera, ameaçada pelo terror, de Zambarbone, pá, beleza. Precisa resgatar alguém. Coisa genérica que tem qualquer jogo desse aí, tem que resgatar a princesa, algo assim, algo do tipo, né? Dificilmente sai um pouco desse clichê, mas a ideia é entender mais como é que funciona isso, como é que constrói isso aqui. Aí vamos lá, seguir o caminho, escolher floresta. E agora, seria bom botar um espaço aqui também, né? Agora que eu tô vendo isso. Você está na mata, o que deve fazer? Vou nadar. Simplesmente apareceu um Goblin aqui na sua frente. Apareceu um Goblin na sua frente, prepare-se para a batalha. Aí você tem sua vida, 20 de vida, mana 5. O Goblin tem 20. Aí vamos fazer o seguinte, aqui eu poderia botar 1 e 2 também, acabei não colocando, coloquei habilidade aqui para digitar. Mas vamos supor aqui, usabilidade. O guerreiro não tem nada aqui direito. Vamos lá, usabilidade, vou ter que digitar. Aí pensa também no UX que eu falei, né? User Experience aqui, você dá um jeito de melhorar isso. Usabilidade. Tá. Teste, meu nome aqui. Usou alguma skill de machado. Alguma skill, como eu falei, não cheguei a pensar em nome de skill nem nada disso. Alguma skill é o nome do machado e o Goblin causou 1 de dano. O Goblin e causou 1 de dano no Goblin. Beleza. Já o Goblin atacou o teste, causou 2 de dano. Beleza. Aí tem o saldo aqui, 18, a mana foi embora. Acabou a mana aqui. Já era, fim de linha aqui para energia. Vida, 19. Então vamos atacar. Vamos atacar com o meu principal atributo aqui, a força. Vamos atacar. Simplesmente causei 3 de dano. Que horror. Mas a vida tá igual. Vamos atacar de novo. Causei 5 de dano e vamos até o fim. Vamos lá, atacar até acabar. Isso aqui. Pum. Dei um crítico aqui muito bom, né? Coloquei uma aleatoriedade ali, questão de rolar dado e tudo mais. Um D6, né? Um dado 6 lados. E simplesmente foi aqui. É isso. Parabéns, derrotou o Goblin, passou da primeira parte. Continuação em breve. E aqui acabou a aplicação, é só isso. E spoiler aqui, qualquer caminho que você escolher, você vai batalhar com o Goblin. Então, pense em continuações, pense em outros elementos também. A ideia não era construir uma história completa aqui, dá pra fazer um jogo legal com isso aqui, mas a ideia não era essa. Eu até penso em pegar uma história dessa, um livro desse aí, pegar do início ao fim, desenvolver tudo, só para me divertir. Né? Me divertir com meus amigos ali também, fazer alguma coisa assim, ou então fazer adaptações aí, usar criatividade e fazer um negócio meu, né? Mas mais pra frente, que eu tô sem tempo pra isso agora também. Mas vamos lá. Se fosse derrotado, seria game over. Show. E o que acontece? Vou mostrar como é que funciona aqui o script. Aí tem duas coisas, duas versões. Primeiro, eu costumo usar a ideia do Jupyter Notebook, principalmente porque eu trabalho com dados e tudo mais. Não para colocar em produção, pelo amor de Deus, não façam isso, mas para explorar esses dados. Explorar, ter uma noção da visualização e tudo mais. E então trouxe isso para o Jupyter. Na verdade, eu construí primeiro no Jupyter, aí acho muito mais simples. Mas também coloquei uma ideia de usar o VS Code aqui, uma outra ideia, para poder pensar em módulos, pensar em construção de módulos, de onde eu herdo, para onde eu vou, esse tipo de coisa, qual o objeto que eu vou instanciar, esse tipo de coisa. Que o foco aqui da área de dados, ciência, análise, engenharia, no geral, não é simplesmente desenvolver script. Mas é muito bom entender o script, como é que funciona, até mesmo se você não é dessa área. Não sei se eu posso dizer a área, mas você trabalha com qualquer outra coisa. Às vezes você trabalha só com, não sei, relatórios financeiros, não sei. E não costuma usar a linguagem de programação. Seria muito bom usar, que provavelmente você precisa do Excel. E se fizer numa linguagem de programação, de repente você consegue ter muito mais celeridade para fazer as entregas, de repente você consegue automatizar muita coisa. Entender bem a lógica disso vai te ajudar muito a construir
a aplicação que você precisa para o seu problema de negócio específico. E a ideia é essa. Então, vamos lá. Vou mostrar no Jupyter primeiro e depois eu mostro como é que ficou aqui no script no VS Code. Outra ideia. Aqui acontece. Aqui eu não coloquei um requirement aqui para fazer a instalação de pacote porque eu só usei o handleInt, um handint aqui, né, do pacote handle, para poder fazer essa ideia de embaralhar os números ali, essa ideia de ter uma noção de dados, de dados não, do dado, né, do RPG. Pensando tanto em dados que é dado para cá, dado para lá, enfim. Aí o que acontece? Eu vou passar por alto aqui para poderem ter noção. Aqui eu posso, já vou executando. Simplesmente executo isso aqui. Aí eu tenho minha classe chamada evento, que meu evento eu vou ter a descrição ali, é o único método que tem aqui, que vai ser meu init de evento ali, vou mostrar como é que isso vai se encaixar e aí vamos chegar onde eu quero aqui. Vamos lá, classe jogo, por exemplo. Classe jogo eu tenho meus eventos. Esse evento, na verdade, é um dicionário, eu tenho várias opções, que eu vou instanciar essa minha classe evento e vou retornar a descrição. Essa descrição que está aqui é a descrição que eu vou escolher para um desses campos. Mas como é que eu vou saber qual descrição eu vou escolher primeiro? Já vou até apertar aqui, mas não vou avançar agora. Porque eu apertei Shift com Enter e aí desce. Mas beleza, ele passa para o próximo, né? O que acontece? Aqui tem bem-vindo à aventura, é o print que eu coloquei como início aqui da classe jogo. Aliás, vou dar dica depois de refatoração também, para sugestões, que tem muita coisa para melhorar mesmo. Aí o evento eu pego o início. E aí é o meu evento atual, esse evento atual é chamado aqui, coloco isso simplesmente para rodar aqui, modo que até minhas opções serem esclarecidas, e aqui começa, assim, no Jupyter Tree, para poder ver isso aqui, né? Eu não posso segurar o Ctrl e ver essas opções, mas eu posso ver por aqui simplesmente. A ideia é o seguinte, chama um evento, cria personagem. Aí como é que é criar personagem? Criar personagem daqui embaixo. Você vai definir o nome, você tem a escolha, você tem as classes ali que você pode escolher, qual classe que você quer, tem as opções, e aí tem aqui ó, a validação se está dentro do número esperado. Não vou detalhar tanto assim, que eu acho que está bem intuitivo. Mas se tiverem dúvida, podem perguntar também, que posso ir a fundo no detalhe aqui, que a ideia não é fazer um vídeo imenso também. Não que fique muito grande, mas o tempo é relativo, né? Enfim, vai tentar novamente até que isso seja escolhido ali, até que escolha corretamente. Aí, dependendo de cada escolha, se eu escolhi eu vou criar um guerreiro. Se eu escolher, aí eu vou chamar a classe guerreiro, que está aqui embaixo. Classe guerreiro é uma outra classe aqui. Classe guerreiro. Aí tem a classe mago, tem a classe ladino, por aí vai. E aí o que acontece? Vai ficar melhor de visualizar isso no VS Code. Mas aqui é só para poder ter noção que eu vou passar rápido e vamos lá. Aí tem o nome, beleza, eu escolho, distribuo os pontos, aí eu vou escolhendo os pontos e vamos ver. Tem método de enfrentar Goblin aqui também, só tem um Goblin aqui no caso, pense em outro, pense em, sei lá, Orc, pense em Ghoul, de repente, zumbi, qualquer coisa nesse sentido, pense em outros bichos aí, um dragão, de repente, né, sei lá, se já tiver nível para isso. E, deixa eu ver se já rodei aqui, já rodei. Tem o personagem aqui meio que a classe base do personagem. Isso aqui é a classe mãe aqui. E chamam de pai e filho, né? Mas por que não mãe também, né? Enfim, não fui eu que desenvolvi foi eu que defini os nomes. Simplesmente a classe principal, chamar de classe principal aqui. E aí você tem os métodos que essa classe tem, os métodos que são padrões para todas as classes que serão herdadas, a não ser que você faça um override ali, override, para fazer a subscrição desse método, você pode fazer modificações, beleza? E você tem toda a distribuição, toda a lógica está aqui, de como que o personagem você é fulano de tal, puxa o nome, puxa a sua classe, corajoso, corajosa, por aí vai. Aí vai em busca de aventura e por aí vai. Aqui tem algumas coisas de regra de negócio, de simplesmente como é que eu defini a vitalidade. A partir da vida que eu escolhi, multiplico pelo valor, a vida vai ser 5 vezes a vitalidade que eu escolhi. A mana vai ser a energia que eu escolhi, vezes 5 também. Aí por aí vai. Aí simplesmente vai sendo acrescentado e atualizando aqueles números que vocês viram depois em vida. Porque o que acontece? Eu coloquei força, vitalidade
energia e agilidade, beleza. Eu tava esquecendo. E aí você não tem a vida e a mana ali, mas a vida e a mana, a vida é o quê? O que compõe a vida? A vitalidade. A mana, no caso, energia. Então, mas essa ideia aqui. Se quiser, você pode colocar um sistema inteiro de RPG aqui e brincar à vontade, né? Pega um sistema aqui, por exemplo, um GURPS, por exemplo. É um sistema que você tem muita lógica que foi bem pensado ali, pensando na física, pensando em cada detalhe da realidade. E você pode simplesmente fazer muitas adaptações aqui. Dá para fazer um negócio bem bacana também. Fazer um projeto bem maior que isso aqui também. Enfim, passa aqui. Isso aqui já rodei, ok? E aí, herdeiro, o guerreiro aqui é o herdeiro. Ele vai herdar a classe principal ali do personagem. Ele vai ser a partir desse personagem aqui. Vai fazer um super aqui que ele vai fazer a subscrição e tudo mais. E aqui eu tenho meus métodos do guerreiro. Porque o que muda daqui? Na verdade, eu falei para refatorar, tem muita coisa que pode refatorar. Mas o que muda aqui? Simplesmente, aqui o foco é força. E aqui vai ter o dano maior na força, a energia. Você vê que, por exemplo, a força aqui eu estou multiplicando. Eu vou ter um dado ali, vou pegar a força e vou multiplicar ainda por 2 a força que tem. E o que acontece? Já a mana já é diferente, multiplico por 1, por aí vai. Essa lógica já é invertida para o mago, por exemplo. O mago aqui, o foco é em dar mais dano a partir da energia. A energia é a principal fonte de dano. O ladino eu já coloquei agilidade. Agilidade, eu poderia botar o ladino com agilidade, com força também, mas agilidade com energia que está aqui. Para usar habilidade principalmente, porque a habilidade consome mana. Aí você tem o custo de mana, você tem a redução aqui da mana, você vai simplesmente fazendo o incremento ou decremento aqui de cada. No caso aqui é decremento, né? Você vai gastando e vai verificando. E tem algumas validações simples que podem ser melhoradas e devem. Agora aqui, ó, vamos testar guerreiro, mago, ladino, vocês já viram o funcionamento, mas a ideia é essa. Inimigo, eu só coloquei o Goblin aqui, só tem Goblin. Isso aqui vocês podem pegar a mesma lógica, ideia já de refatoração. Pode fazer uma classe base para o inimigo e construir outras classes aqui, que uma classe vai ser Goblin, outra classe vai ser o Orc, e por aí vai. Você escolhe outros bichos e você simplesmente vai fazer nessa mesma pegada aqui, ó, copiar e colar e modificar a lógica de acordo com o que você quer que tenha de funcionalidade. Você vai ter a classe base do inimigo, e você vai ter ali o Goblin, vai ter o Orc, um dragão, por aí vai. E vamos lá. Aí para executar tudo, eu simplesmente venho aqui no jogar e dou meu init aí, e aqui começa a brincadeira. Vou chamar de teste de novo. Vou começar com... Dessa vez eu vou com mago aqui, vamos lá. Aí aqui no caso, posso fazer um negócio bem horrível para ele também, mas vou botar energia aqui, eu vou botar 10 de energia. Aí já começa aqui, a vitalidade vai estar horrível, né? A vitalidade começa, se eu não me engano, começa com 1. Depois eu confiro aqui, que eu até esqueci já. Vamos pela cidade dessa vez. E vamos seguir pela trilha. Vai lutar com o Goblin de novo. A vida aqui, ó, triste. Falei, começa com 5, né? 5 de vida, 55 de mana. Pelo menos se eu der um dano, vai ser um dano, pode ser muito bom. Vamos supor aqui que eu vou usar habilidade. Na verdade, eu vou copiar e colar aqui, porque poderia colocar 1 e 2 aqui também, mas ok, agora que eu tô vendo isso. E deu um dano já, tomei um também, né? De 7 de dano, tomei 4. Morri, praticamente. Tô aqui já conversando com Deus, né? Vamos lá. Derrotei. Porque simplesmente dei 22 de dano aqui. Falei, foquei tudo em ataque. Deu certo. Mas isso aqui eu tive que fazer muito ajuste também, porque tava um negócio invencível aqui. Não dava pra derrotar o Goblin. Não no level 1 também, né? Mas é o bichinho mais fraco, na verdade. Pode botar um slime, pode botar outras coisas. Mas é simplesmente isso. E pense em sistema de recompensa, pense em sistema de evoluir, pegar a experiência, acrescentar isso, pense em um banco de dados de repente, por que não colocar isso no banco de dados, fazer o upgrade disso, você simplesmente vai evoluindo esse personagem, vamos supor que o mago se torne, sei lá, um super mago mais pra frente, evolução ganha uma classe nova, não sei, a partir de tal level, e aí dá pra brincar à vontade. E o que acontece? Mostrei aqui no Júpiter, ok, e eu vou pegar aqui a pasta, onde tá essa pasta aqui, ó.
Eu acho que eu fechei. Deixa eu jogar. Peraí. É o seguinte, eu vou pegar aqui a pasta, vou só abrir aqui rapidinho. Tô na outra tela. Que é muita pasta que eu tenho aqui. Vamos lá, cases pro canal. Página de case 1. Vou jogar pra cá, peraí. E o que acontece? Aqui tem minhas pastinhas. Na verdade, poderia ser pelo VS Code, não, acho que fica melhor. Peraí. Esquece isso então. Vamos mudar de ideia aqui. Vou jogar isso pra cá, pegar o VS Code, eu acho que tá pra cá já. Isso, fica melhor. Tela preta aí pra quem tem fobia de tela branca. Eu sou um dos poucos que gosta de ideia branca, né? Mas beleza. Isso aqui, para VS Code não adianta, eu gosto de ideia assim mais escura. E o que acontece? Aqui eu tenho as pastas ali. Isso aqui tem a main, que é a principal ali para rodar o jogo, ok? Esse jogo, o que você vai ter que mudar do script aqui, eu já mudei, na verdade. Você pode pegar no GitHub. E aqui você simplesmente faz os importes. Eu simplesmente vou dentro do jogo, vou na pasta de jogo, aí de lá eu vou importar jogo dentro dessa pasta. Essa pasta vai ter um script chamado jogo e ali dentro vai ter uma classe chamada jogo. Aqui, jogo, eu tenho pasta jogo, script jogo, classe jogo. Muda só que tá maiúsculo aqui, beleza. Aí tem os outros aqui, inimigos, eventos. E deixa eu ver, personagens, tá aqui, personagem. Por exemplo, personagem, coloquei nome de base. Personagem vai ser, tava uma coisa, tava ali em dúvida em algumas coisas, botei base, mudei o nome se quiserem. E aqui tem um personagem, tudo mais, guerreiro também, ok. Ladino, mago, tudo que vocês já viram. E aí, no caso, quando eu faço aqui para iniciar, main, jogo, deixa eu só ver um negócio. Dentro de jogo, aqui que eu chamo todos os meus eventos. É a melhor prática fazer dessa forma, não é a melhor prática. Tem muita coisa para mudar aqui que pode ficar bem bacana, mas a ideia era mesmo mostrar essa lógica, mostrar que de repente essa ideia de PO, que muitas vezes algumas pessoas se confundem, como é que eu faço para criar minha própria classe, quero construir meu módulo aqui em Python, quero colocar mais pastas aqui, como é que eu faço? É assim que você chama, você vai no, por exemplo, guerreiro, onde que eu vou fazer o import do guerreiro? Personagens, aí o nome do script guerreiro, vou fazer o import aqui, e por aí vai. E aí você simplesmente vai herdando da classe ali, você vai ter classe base, que vai ser o personagem, ele, aqui tá com o nome de base, né? Coloquei, por isso que eu coloquei esse nome. Simplesmente aqui tem os métodos principais que ele precisa ter, eu coloquei a apresentação aqui mesmo, de repente pode ficar em outro, mas deixei aqui dessa forma. Aqui já são os pontos que eu defini inicialmente, aqui é a classe que ele escolheu, o nome, e aqui embaixo são as definições. Faz a apresentação, distribui os pontos, por aí vai. E aí, você vai ter o guerreiro, você vai herdar de lá, você vai herdar de personagem. Aqui no Python você faz dessa forma. De repente em Java fica melhor para visualizar isso. Eu não sei exatamente o que fica mais simples, o que fica mais difícil, mas geralmente quem não tem muito costume de vir de uma área de programação, uma área de tecnológica, assim, podemos dizer, simplesmente pode ter mais dificuldade de começar com Java, não sei. Mas esses conceitos aqui você pode usar para qualquer linguagem. A ideia é essa. Independente de ferramenta, você pode pegar isso aqui e colocar em, como eu falei, C Sharp, pode botar de repente em Assembly também, se alguém quiser ser guerreirão aí, guerreirona, COBOL, né? Não sei por que não. E muito útil ainda. Pelo menos assim, quando construíram, principalmente no mercado financeiro aí, quem construiu muitos scripts antigos aí ainda rodam em COBOL, em algumas coisas, mas beleza. E a ideia é essa. É você simplesmente entender o que está fazendo cada um, como é que você faz um incremento, decremento de alguma coisa aqui para mudar o nome, tudo, vai herdar de onde, para onde vai. E beleza, deixa eu ver se eu posso falar mais alguma coisa sobre isso. Eu acho que abordei o principal. Então, assim, muitas vezes a lógica de programação parece ser algo que tem que praticar, querendo ou não. Não é difícil ou fácil, mas tem gente que realmente tem dificuldade com isso e é normal. Você às vezes quer pegar um projeto, por exemplo, tem um projeto de negócio na empresa, você tem que fazer uma otimização matemática, alguma coisa nesse sentido. Como é que vai fazer a lógica daquilo? Então você pensa em colocar no papel, você coloca no papel aquilo, você desenha, você literalmente pega uma caneta, um papel e você vai tentando montar todo o esquema de que você quer, de onde o dado veio, para onde vai, o que tem que acontecer, tem essa regra de negócio, tem a outra regra de negócio, quero otimizar um recurso, quero minimizar o gasto, por aí vai. E aí você pode usar
essas ferramentas para melhorar, isso como exercício para poder melhorar um pouco mais essa lógica e fazer muito mais rápido. Que é no lugar, de repente, de você pegar, colocar no papel, fazer tudo que tem que fazer, de repente você já consegue bater o olho e ver o que precisa ser feito, já consegue pensar numa arquitetura. Isso aqui eu não coloquei, eu não cheguei a fazer o diagrama UML, seria bom colocar um assim, para saber o que cada classe faz. De repente, poderia pensar nessas conexões. Isso é muito usado, como eu falei, em Java é muito usado, muito mais usado, porque você simplesmente consegue colocar, você coloca alguns sinais ali, se vai ser como é que vai ser seu método, como é que vai ser, se vai ser um atributo, vai ser um método, o que você vai fazer com cada um, e já define o tipo, esse tipo de coisa. É o tipo daquele método, por aí vai. Do atributo, né, no caso. Enfim, a ideia é essa. Espero que tenham gostado e aceito críticas, sugestões também. Pegue para modificar o projeto, pode fazer um fork de repente, você vai no GitHub, faz um fork, faz modificações, vão ver, vai brincando à vontade. Dá para fazer muito mais coisa, de repente vá atrás desse livro, nome Aventuras Fantásticas aqui. Então não tem, agora nem lembro qual desses que eu peguei, são vários. Mas pega um desses aí para jogar ali, de repente se divertir sozinho, que é um RPG mais individual mesmo, dá para jogar com outras pessoas, mas mais individual também. E aí você simplesmente traz isso pro script, traz isso pro lúdico, e aí de repente isso pode ficar muito mais simples depois, quando você quiser interpretar alguma coisa, quando você quiser resolver um problema de negócio. Isso aqui, assim, a lógica é uma coisa que é base, algo básico, mas é base para muitas coisas e ajuda muito. Eu falo por experiência própria, porque antes eu ignorava um pouco isso, hoje em dia tenho isso muito mais afiado, claro que não é perfeito, mas tenho isso muito mais afiado e isso facilita muito o meu trabalho. Eu ganho muito tempo. Eu simplesmente trabalho de semanas, dias, eu consigo fazer em bem menos tempo e isso aqui é uma das bases para me ajudar. Enfim, espero que tenham gostado. Coloque aí nos comentários depois o que achou, o que posso fazer também, dei ideia aí de colocar outras classes também, né? Posso colocar um necromante aí de repente, não sei quem assiste aí um Solo Leveling, quem já leu, né? Eu já li tudo, então só não li o Ragnarok ainda, que eu tô guardando algumas coisas, mas o Solo Leveling do Ragnarok, né? Enfim, tem outras coisas aí também, outras obras aí, principalmente essas coreanas, chinesas, japonesas aí, e são muito boas para inspirar também. E é isso, abraço, tchau, tchau, até mais.